Ao redor do mundo, sempre acontecem coisas e situações misteriosas que permanecem por um longo tempo sem solução. Alguns casos misteriosos podem durar anos, décadas e até séculos, e neste vídeo, você vai conhecer alguns dos maiores mistérios do Brasil e do mundo, mas em forma de iceberg. E caso você não saiba o que é, iceberg é um estilo de vídeo que se popularizou no YouTube em 2021. Onde o termo iceberg é usado como metáfora para explorar itens de determinado tema do mais conhecido e leve ao mais desconhecido e estranho dividido por camadas. E neste vídeo você confere o iceberg dos maiores mistérios do Brasil e do mundo montado pelo próprio canal, aqui no Curiosoland. Camada 1. O céu. Área 51. Área 51 é uma base militar aérea dos Estados Unidos localizada em um deserto de Nevada, que ficou extremamente popular após uma teoria da conspiração afirmar que o local secretamente abriga seres alienígenas, com diversas referências a essa teoria na cultura pop e na internet. O que o governo americano explica sobre as atividades do local é que na época da Guerra Fria, ela foi criada para criar aeronaves de espionagem, principalmente O-2, e o que alimenta essa famosa teoria é o fato de ter diversos relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados, os OVNIs, além do governo deixar a área em total sigilo e evitar conversas a respeito. Foi até 2013, quando o governo oficializou a existência da Área 51. Mas esse silêncio do governo e relatos de OVNIs deixaram suspeitas em relação à verdadeira utilização da área, que é um grande segredo até hoje. Pós-morte. Você já se perguntou o que acontece após a morte? Esse mistério tenta ser respondido por anos pela ciência, mas já foi respondido pelas religiões. A ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Alguns estudos e relatos de experiências de quase morte têm relatos similares, como a presença da luz branca, sensação de estar fora do corpo e até de reencontro com parentes falecidos, mas que podem ser explicadas por meio da falta de oxigenação do cérebro, que cria alucinações visuais e imagens em pacientes à beira da morte. Já para algumas religiões, há a existência do famoso inferno e céu, do purgatório, que julga as ações boas e más da pessoa. Para outras religiões, existe a reencarnação. Isso varia de religião para religião e crença para crença, mas até hoje é um mistério, pelo menos para a ciência. Cidades perdidas. O reino de Atlântida, Eldorado, e a cidade que virou assunto nos últimos meses, que é a cidade brasileira Ratanabá. O que eu acabei de falar são lendas de cidades perdidas pelo mundo. Suas histórias e buscas intensivas aumentaram o mistério ao redor delas e a sua veracidade. E as buscas por elas datam de séculos atrás, e assim como também há diversas referências a elas na cultura pop em filmes e séries. Mas apesar de tudo isso, até hoje nenhuma delas foi encontrada. E até duvidam de sua existência, e provavelmente, ainda demorará bastante para encontrá-las, se é que elas existem. Sonhos. Outro mistério para a ciência são os sonhos, aquele fenômeno imaginário com imagens e sons que você tem durante o sono. Os sonhos têm diversos significados dependendo do que aconteceu neles. Para a astrologia, e neles podem acontecer qualquer coisa, até mesmo sonhos que te passam medo e outras sensações agitadas ao acordar, que é um tipo de sonho chamado de pesadelo. Apesar de estudos já nos revelarem bastante coisa útil a respeito, não se sabe exatamente o porquê temos esses fenômenos e para o que ele serve durante o sono. Camada 2. A superfície. Jack, o Estripador. Jack o Estripador foi um assassino em série da Inglaterra, mas especificamente no distrito de Whitechapel em Londres no século XIX, entre 1888 a 1891. Ele matava brutalmente mulheres que andavam à noite. Logo uma investigação foi iniciada com vários suspeitos.
diversas pessoas que prestaram depoimentos e pessoas que foram detidas para o interrogatório. O caso ficou conhecido mundialmente pois nada se sabia sobre o misterioso assassino. Até mesmo o nome Jack o Estripador é um pseudônimo que a mídia usa para nomeá-lo, já que nem seu nome se sabe. E obviamente o caso originou grandes obras cinematográficas. Porém, até hoje essas mortes estão sem um desfecho. The Zodiac Killer. Outro assassino em série também famoso por ser misterioso é o The Zodiac Killer, ou assassino do Zodíaco. Ele foi o assassino em série da Califórnia no final dos anos 60, e ele ficou famoso devido às suas enigmáticas cartas enviadas aos jornais e à polícia. Além de ligar para o próprio departamento de polícia para avisar do crime, ele afirma que foi autor de 37 vítimas apesar de ser totalizado 7 mortes. Suas cartas foram enviadas até 1974, onde pararam de ser enviadas, mas ainda deixaram seus mistérios não resolvidos no ar. Até que em 2021, um grupo independente afirma ter descoberto a sua identidade, mas a polícia não concorda por não ter muitas evidências substanciais. Então, ainda não chegamos em um veredito. Vídeos de OVNI e do Pentágono. Em abril de 2021, o Pentágono divulgou 3 vídeos curtos gravados por pilotos de caça da Marinha dos Estados Unidos durante voos de treinamento em 2004 e 2015. Eles já caíram na internet há um bom tempo, mas só em 2021 que o Pentágono reconheceu a veracidade dos vídeos. Imediatamente veio especulações que esses objetos voadores não identificados possam ser naves alienígenas ou qualquer outra coisa de origem não humana. Não se sabe ainda o que foi gravado e por um longo tempo continuaremos sem saber. Cicada 3301. A Cicada 3301 é um complexo enigma envolvendo criptologia e raciocínio lógico postado pela primeira vez em 5 de janeiro de 2012, no fórum online 4chan. A proposta do autor, desconhecido e identificado apenas como 3301 segundo, em lançar esses enigmas é identificar e recrutar indivíduos altamente inteligentes para uma organização secreta. Como dito acima, os enigmas envolviam mensagens criptografadas e escondidas em imagens, textos, livros e até pinturas, além de usar o raciocínio lógico para descobrir essas mensagens. Mas um dos mistérios principais é que as pessoas que conseguiram solucionar todos os enigmas primeiro simplesmente desapareceram dos grupos online onde internautas investigavam juntos. Outro mistério é: quem são as pessoas por trás da Cicada 3301? Qual é seu propósito? Camada 3, Águas Rosas. Elisa Lam. Elisa Lam era uma estudante canadense de 21 anos que, numa viagem aos Estados Unidos em Los Angeles, desapareceu após entrar no Hotel Cecil em 2013, e após 19 dias desde a denúncia de seu desaparecimento à polícia, seu corpo foi encontrado sem vida na caixa de água na cobertura do hotel. Mas nesses 19 dias, a polícia iniciou as investigações nas câmeras de segurança do hotel, onde obtiveram imagens assustadoras da jovem saindo e entrando no elevador, como se estivesse com medo e fugindo de alguém. Esse foi o último registro de Lam antes de ser encontrada. Veja as imagens. Esse caso até hoje é uma dor de cabeça para a polícia, mas esse caso de desaparecimento não é uma novidade para o hotel, tendo em vista que o mesmo já foi palco de suicídios e assassinatos, além de vários serial killers se hospedarem nele. Se quiserem se aprofundar no caso, na Netflix há um documentário explicando tudinho. Efeito Mandela. Efeito Mandela é um fenômeno que faz com que pessoas tenham memórias falsas compartilhadas a respeito de algum personagem, logotipo ou citação. Um exemplo disso é que várias pessoas lembram que a cauda do personagem Pikachu tinha uma ponta preta, mas ela nunca existiu, ou o mascote do jogo Monopoly que muitos acham que ele usava monóculo, sendo que ele nunca usou o acessório nas embalagens. Há vários outros casos como esses pela internet,
testes e estudos foram feitos para explicar como acontecem essas falhas na memória e como mais de uma pessoa também lembra, mas nenhum deles chegou a uma conclusão definitiva até hoje. Voo Malaysia 370. No dia 8 de março de 2014, um avião que ia da Malásia para a China simplesmente sumia dos radares e quaisquer outros aparelhos de comunicação. Esse é um dos maiores mistérios da aviação mundial. O voo Malaysia 370 levava mais de 239 pessoas a bordo e sumiu com elas sem mais nem menos. E quando as buscas começaram, ao passar dos anos, foram encontrados destroços e partes do avião como partes da asa, dando a entender que o avião caiu em algum lugar e foi destruído. Mas algumas hipóteses eram de que o avião foi sequestrado, ou os pilotos se suicidaram, ou foi falta de controle na descompressão da aeronave. O caso continua sem solução até hoje. Madeleine McCann. Madeleine McCann era uma garotinha de apenas 3 anos quando desapareceu no apartamento de férias da família na Praia da Luz, Algarve, em Portugal, em 3 de maio de 2007. Os pais promoveram a campanha para ajudar nas buscas e o caso ganhou repercussão mundial. E em todo esse tempo, vários suspeitos foram entrevistados e alguns chegaram a ser considerados culpados, mas foram absolvidos. Porém, foi o contrário com um criminoso alemão de 45 anos. Segundo o Ministério Público português, ele tem vários indícios que cometeu o crime, como morar na mesma região onde ela sumiu na época e ter assaltado diversos hotéis também na mesma região. Mas apesar de tudo, ele nega. Então o caso de Madeleine ainda está em aberto. Talvez sim, talvez não. Camada 4, Águas Médias. Morte de John F. Kennedy. Em 22 de novembro de 1963, o presidente dos Estados Unidos da época, John F. Kennedy, durante uma passeata numa avenida de Dallas, Texas, foi morto a tiros. No carro estava a primeira-dama Jacqueline Kennedy e o governador do Texas, John Connally, que ficou ferido. A investigação oficial chegou a Lee Harvey Oswald, um empregado de um armazém local, cujo, de acordo com testemunhas, foi visto com um rifle numa das janelas do prédio. Entretanto, Lee afirma que não foi o responsável, mas mesmo assim ele ia dar um depoimento. Mas enquanto era transferido de cela, Jackie Ruby apareceu misteriosamente e o matou. E essa série de acontecimentos deram origem a teorias da conspiração como máfias em busca de acabar com a influência política dos Kennedy, já que o seu irmão, Robert Kennedy, fazia uma perseguição contra o crime organizado. Outras teorias famosas são as que inimigos políticos, sejam soviéticos, cubanos e até mesmo da Câmara e da CIA, tenham o matado, mas são somente teorias e até hoje, continua um mistério o verdadeiro assassino de Kennedy. Incidente Max Headroom. Em 22 de novembro de 1987, os canais WGN e WTTW, 2 emissoras de Chicago nos Estados Unidos, tiveram suas programações interrompidas misteriosamente por um hacker vestindo uma fantasia de um apresentador virtual gerado a partir de inteligência artificial chamado Max Headroom, que era famoso na região na época e até era garoto propaganda da Coca-Cola. Nas 2 interrupções, que aconteceram durante a exibição de um jornal no WGN e durante a exibição de um dos episódios de Doctor Who no WTTW, o hacker fazia e falava coisas sem sentido, zombou da Coca-Cola e até mostrou a bunda. O FBI foi chamado, mas as investigações não chegaram em nada. O culpado não foi encontrado e sequer identificado até os dias de hoje. ET de Varginha. Uma série de relatos de diferentes moradores da pequena cidade interiorana de Varginha, em Minas Gerais, em janeiro de 1996 fez o mundo dar atenção ao que seria um dos maiores casos da ufologia mundial. Um casal de fazendeiros relataram ter visto um OVNI pairando sobre suas plantações na madrugada, além dos animais começarem a ficar agitados no momento. Outro relato foi o de um zelador de um zoológico que afirmou ter visto uma criatura estranha no local, que foi levada pelo corpo de bombeiros. Mas o relato mais famoso foi o das 2 irmãs Liliane, Valkyria e a amiga Katia, que avistaram o ET na tarde do dia 20 de janeiro. Entre outros relatos e acontecimentos que agitaram a cidade,
Até hoje não se sabe se o ET é um ET, se é fato ou uma lenda. Camada 5, Águas Profundas. Morte de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe foi uma atriz americana que se destacou na indústria devido à sua incrível e irresistível beleza, fazendo sucesso onde ia na década de 1950, mas em 4 de agosto de 1962, ela foi encontrada morta em sua cama, deitada de bruços, coberta com um lençol e agarrada no telefone ao lado de embalagens vazias de remédio. Segundo a autópsia, ela morreu de overdose aguda de barbitúricos, mas teorias da conspiração circulam sua morte, como a de que a CIA matou ela pois o presidente da época, John Kennedy, contou a ela vários segredos de Estado que botaria em risco a segurança pública dos Estados Unidos. Mas o verdadeiro mistério é, o que aconteceu naquela noite? O que levou Marilyn a se intoxicar? Dyatlov Pass. Em fevereiro de 1959, na então União Soviética, um grupo de 9 esquiadores liderados por Igor Dyatlov foram escalar os Montes Urais, mais especificamente a Montanha da Morte. Após saírem da civilização e adentrarem nas florestas, eles seguiram rumo à montanha, e nesse caminho, eles registravam tudo em câmeras e em diários. Na manhã de 1 de fevereiro, o grupo começou definitivamente as escalações no monte, mas devido a pioras nas condições meteorológicas e uma tempestade de neve chegando, o grupo se perdeu e seguiu para o oeste, onde montaram um acampamento. Era 20 de fevereiro e o grupo não deu respostas, nem à família e nem ao seu clube esportivo. Então policiais, voluntários e helicópteros foram enviados ao local onde encontraram o acampamento abandonado e destruído. Poucos metros dali encontrava-se 2 corpos descalços e usando apenas roupa íntima. Ao longo de 2 meses, os outros corpos foram encontrados na mesma situação, e a autópsia assustou a todos, pois alguns haviam enormes fraturas no crânio e outros haviam fraturas no tórax e um corpo não tinha a língua, além de terem alto nível de radiação nos corpos. A investigação foi arquivada em maio devido à ausência da parte culposa, apesar do caso ter sido atualizado recentemente para que o motivo da morte de todos seja hipotermia causada pela provável avalanche. Mas a verdade é que ninguém sabe o que realmente aconteceu até hoje. D.B. Cooper. Nas vésperas do Dia de Ação de Graças de 1971 nos Estados Unidos, nas preparações de um voo que ia de Portland para Seattle, um homem de terno e óculos escuros anunciou de forma formal a uma aeromoça que ele tinha uma bomba e exigia 200 mil em dinheiro e 4 paraquedas em um bilhete. Após o avião pousar em Seattle, os objetos exigidos foram entregues e quando o avião levantou voo novamente, ele simplesmente saltou do avião com o paraquedas e segurando a mochila com o dinheiro. Essa foi a última vez que Dan Cooper, ou D.B. Cooper, foi visto. As investigações não conseguiram identificar o culpado até hoje, e por isso o caso permanece como o único sequestro de avião não solucionado da história dos Estados Unidos. Camada 6, Fim do iceberg. Manuscrito Voynich. Apesar de já termos contado esse caso, vamos falar dele aqui hoje. O manuscrito Voynich é um manuscrito descoberto em 1912 pelo livreiro norte-americano Wilfrid Voynich, datado do século XV. As mais de 270 páginas possuem um conteúdo incompreensível, com um idioma que não é registrado. Não é nenhuma língua antiga como o latim. E se nem o seu conteúdo é compreensível, a identidade do autor sequer é conhecida, além dos desenhos estranhos como animais e plantas que não existem, órgãos, ervas, diagramas e etc. Até o momento, ele ainda é um mistério. Homens da Máscara de Chumbo. Em 17 de agosto de 1966, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, 2 amigos, mentiram para as suas mulheres dizendo que iam para São Paulo comprar um carro, quando em 20 de agosto, eles foram encontrados mortos no Morro do Vintém no Rio de Janeiro. Ao lado dos corpos, foram encontrados objetos curiosos, um papel que tinha um horário escrito e mandava eles tomarem uns remédios e um pedaço de chumbo, material usado para proteger da radiação, só que em formato de óculos. Nem a autópsia conseguiu determinar a causa da morte,
apenas que não havia marcas de agressão, e desde então, esse é um dos maiores casos criminais do país, que não foi resolvido. Operação Prato. Em 1977, a cidade de Colares, no Pará, era assustada por misteriosas luzes que apareciam no céu, e as pessoas que viram este fenômeno começaram a se sentir fracas, com sintomas como sonolência e até pequenas queimaduras de radiação. O caso ficou sério quando 2 mulheres vieram a óbito, então as Forças Aéreas Brasileiras criaram a Operação Prato. 20 militares comandados pelo capitão Holanda foram enviados à cidade para esclarecer a situação e para registrar os fenômenos. Após 4 meses, a investigação foi encerrada sem nenhuma novidade relevante. Mas quando o capitão Holanda deu uma entrevista em 1997, revelando várias informações sobre o caso como um contato com uma nave no céu, ele foi encontrado morto em sua casa em outubro do mesmo ano. Aquelas luzes eram realmente alienígenas. O que o governo está escondendo? Nunca saberemos. Dália Negra. Elizabeth Stewart era uma jovem atriz de Hollywood em busca do sucesso nos anos 40. Mas tudo foi por água abaixo quando uma mulher encontrou em 15 de janeiro de 1947, o que parecia ser um manequim destruído de longe, mas de perto era o corpo morto de Elizabeth. A mídia e a polícia cobriram o caso assustador. Havia muitas marcas de violência por todo o seu corpo, além dele estar cortado ao meio. Devido à fama dada pela mídia, mais de 59 pessoas se entregaram à polícia alegando ser o assassino. A polícia até investigou pelo menos 20 dessas pessoas, mas não chegaram em nenhuma conclusão. O caso da Dália Negra até os dias de hoje nunca foi solucionado. Não há nenhuma dica, absolutamente nada sobre o seu assassino, e esse é um dos maiores casos criminais da história de Hollywood. Acho que agora todos nós temos perguntas, não é? Se você gostou desse iceberg, deixe seu like e se inscreva no canal, pois se tiver bastante curtidas, traremos outros vídeos de iceberg. Obrigado pela audiência e tchau.